E é por isso, pessoal, que eu tinha pedido, né, há muito tempo, gente, e a situação é grave, os processos precisam ser notificados, se tornar público, eu preciso ser ouvido assim como outras pessoas, porque essas pessoas, apesar de serem de quadrilha, o ponto pior, né, é que eles ocupam cargos na polícia, cargos dentro do judiciário. Eles conseguem incriminar pessoas de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, conseguem manipular dados, conseguem manipular provas e inviabilizar direitos. Expõe pessoas a risco. Tem gente que só assinou delação porque foi agredido, porque foi violentado ou ameaçado. Vocês entendem a gravidade disso? É o que eu estou tentando dizer a vocês. Teve pessoas que foram testemunhas-chave ou de políticas, né, de mulheres que denunciaram essa quadrilha aqui em Alagoinhas, que eles acusaram depois que essa pessoa ganhou o processo, ou eles pediram um período de investigação, ou revisão, ou algo assim, e foram atrás das testemunhas da pessoa para agredir, para violentar e fazer elas assinarem uma delação forçada, porque eles exerciam cargo de polícia federal e disse que estava trabalhando, mas na verdade eles estavam defendendo os interesses da família, né, Bolsonaro, dos agressores, que tentam incriminar as pessoas que denunciaram eles ou investigaram desde 2020. Isso aqui é muito grave, gente. É como se o judiciário não soubesse com o que é que está lidando, com a gravidade do que estava lidando, com o risco, né, o potencial de risco e de prejuízo que eles podiam causar sobre a vida das testemunhas. Eu não entendo até hoje por que eles não notificam. Eu não entendo até hoje porque as pessoas não chegam para falar. Depois de ter ocorrido casos de novo estupro, de violência, de ameaça e coação. Quando é que a vida e a segurança das testemunhas, né, do ser humano, deixa de ser colocada como prioridade para respeitarem prazos? Onde há uma certa coação, né, vamos dizer assim, obstrução, manipulação de dados, de provas. E eu vou ser sincero para vocês, não se assustem, eu já estou procurando me preparar e não me assustar se essas pessoas efetuarem a minha prisão, mesmo sem ter provas. Não se assustem. Eu mesmo já estou me preparando porque a gente tem que saber com quem está lidando. Antes de tudo, criminosos. A gente lida com criminosos que não respeitam a lei, não respeitam acordos judiciais nem direitos e se acham às vezes acima da própria lei ou como se eles fossem a própria lei. E eles vão fazer isso em algum momento, o judiciário permitindo ou não, o Ministério Público da Bahia permitindo ou não, tendo provas ou não. Porque eles trabalham para uma família, um grupo específico no Brasil, que eles tentam defender, que eles tentam criar uma suposta inocência que não existe, descredibilizando as vítimas e suspeitos, né, que eles devem ter, tentando me descredibilizar. Até mesmo impedido de constituir família, casar com a mulher, eles estão pedindo, eu acho que em ação judicial. Até mesmo para não acessar meus bens. Se algum familiar que eles espanquem, que se apresente na audiência e diga que é responsável por mim para administrar, porque eles não querem que eu tenha dinheiro, administre meus bens, cuide de meu imóvel, de minha casa, etc. Eles precisam dar forma à mentira que eles criaram em outro país. Se eles mentiram dizendo que eu sou louco, então eles têm que criar uma estrutura que pareça que eu seja louco. Então Tailã não pode ter trabalho, Tailã não pode ter dinheiro, entende? Não pode andar arrumado, cheiroso. Até perfume adulterado ou furtado eu já tive, porque policiais mentiram dizendo que eu ando em furto ou fedendo. Mentiram em processos, em relatórios, dizendo até que eu fiz sexo em trabalho. Nunca fiz isso em ambiente de trabalho. Mas eles têm que criar uma estrutura, dar forma às mentiras que eles criaram como se fosse verdade. Essa é a questão chave de tudo. Eles inventaram que eu era drogado, que eu já me droguei na vida.
O que eu estava em vídeo de estupro, desacordado, porque seria de droga. Eu nunca usei drogas, nunca comprei drogas. Nem a mais simples e comum, ou que pareça natural, como maconha, eu nunca comprei nem usei. Nunca recebi em mão de ninguém, nem gratuitamente. Entendem? Aí eu já fui até drogado por causa de ação judicial com a participação de policiais corruptos, porque eles mentiram em processo, dizendo que eu me drogo. A instituição que eles estavam tentando solicitar até internação na Bahia, né? De gente envolvida também com eles, é a instituição de recuperação, centro de recuperação para drogados ou dependentes químicos. Como é que uma pessoa que não se droga vai ser interditada, ainda mais numa clínica para dependentes ou para drogados? Então eles tentam fingir até que eu me drogo, ou que eu uso droga ou compro drogas, entende? Tentam alienar meu direito à herança, algo que tem na Constituição Federal do Brasil. Eu cheguei, gente, uma época a passar fome, quando eu não tinha emprego, né, não estava recebendo nem Auxílio Brasil, passar fome com mais de 40 mil reais para receber, me sendo negado, que é de herança que eu tenho a receber de meu pai. Com o judiciário assistindo, policiais federais assistindo. Como é que uma pessoa, filho único, herdeiro único, tem direito a receber dinheiro e não recebe porque policiais corruptos me colocaram como suspeito de algo? Seja conspiração política, ou desvio em prefeitura, ou dizer que eu assassinei meu pai, ou que eu sou louco, ou o que for. Eu cheguei a passar fome porque me negaram o meu direito. Porque se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado comida da forma adequada. Cheguei um tempo a morar em casa que nem energia tinha. Sem luz. Sem luz, a luz desativada, desempregado para ativar. Sem água, sem fornecimento de água. E sem dinheiro para comprar minha alimentação. Era assim que os policiais federais que trabalhavam para Jair Messias Bolsonaro tentava me incriminar e me prejudicar. Na época que existia processo nos Estados Unidos. E olha que nem eu desempregado, nem sem mulher, sem energia dentro de casa, sem água, passando fome, teve os dias e noites que eu passei fome. Mesmo assim, eles perderam o processo. Não conseguiram dizer que eu era louco ou drogado, né, comprovar lá fora. Ou que eu me prostituía. Imagine agora que eu estou trabalhando, tenho mulher, quero casar com minha mulher, morar com ela. Quero responder perante o judiciário sobre o que eu sei, o que eu devo informar ou não. Quero ter acesso a todos os processos. Eles continuam inventando história, dizendo que eu sou louco, drogado, incapaz, ou que eu não posso receber meus bens, ou que eu só estou vencendo o processo porque agora eu tenho trabalho. Ah, ele tem trabalho. Quero ver quando ele não tiver, se ele vai ganhar. Ou vai dizer que não é louco. Quero ver. Engraçado que eu ganhei processo, não sabia na época que existia, em outro país sem ter trabalho. Agora o trabalho é que estaria dificultando a vida deles, ou minha mulher que estaria dificultando a vida deles. Os caras praticaram estupro. Estão informando a outro país que algum deles tem chance até de namorar comigo ou casar. Tinha ação judicial ou acordo que dizia assim, que ia ter um período de investigação e que algum deles iam tentar até casar ou morar comigo por uns 2 anos ou um período de investigação de 6 anos. Quando o judiciário viu, eu estou pedindo até mulher em casamento, nem homem nenhum. Como é que uma proposta dessa vai à frente? Eles estavam pretendendo me agredir de madrugada, fazer vídeo e ir para outro país dizer que eu era casado ou namorava com algum deles. Algum policial corrupto infiltrado. Entende a gravidade? Por isso que eles não notificam do processo, porque é um absurdo tão grande de informações falsas, de mentiras que eles inventam. E é um nível de violação de direitos humanos tão absurdo que até passar fome enquanto ocorria, né, processo dentro do judiciário eu passei. E até hoje eu não tive acesso aos bens e herança de meu pai. Eles tentam criar até supostos irmãos. Um familiar responsável, um suposto cônjuge, um suposto irmão para dizer que meu pai teve filhos. Eu sou filho único por parte de pai. Meu pai nem casou com mulher
juridicamente nem mulher nem homem, nunca casou em certidão e só teve eu de filho único. Entende? Mas eles tentam manipular dados, prestar informações falsas para ver se eu não recebo, porque a família Bolsonaro me vê como inimigo, obstáculo deles, e tem um grupo de corruptos que já ajudava eles dentro dessa organização criminosa que se move, se mobiliza para prejudicar as pessoas que eles veem como obstáculo, para acusar. Infelizmente, enquanto o judiciário, né, ou a presidência do país, os políticos, as pessoas que eles colocam como suspeitas, não me contar dos processos, não for notificado, não pedir a prisão deles, não processar, pedir até medida protetiva, alguma medida cautelar, algo do tipo, vai todo mundo sofrer violência processual, vai todo mundo correr risco por ter uma quadrilha de criminosos registrados como policiais, né, na sua carteira de trabalho, tem um registro de como policial e utiliza do cargo, né, do que tem, do que é disponibilizado dentro dos textos jurídicos, né, do que compete ao cargo deles ou não, que eles têm direito ou não de fazer, para agir de forma tendenciosa, de forma criminosa, de forma abusiva, manipulando e criando provas e tentando enganar outro país para prender políticos que são obstáculos dessa família. É isso que vai ocorrer até o final do ano. Eu não vou me candidatar, não quero virar político, não quero nem estar. Eu gostaria de não estar morando nem no Brasil quando chegasse novembro. Gostaria de estar em paz, sossegado, em plena paz com a minha mulher na Romênia ou nos Estados Unidos, respondendo os processos que a gente tem para responder. Não tem ninguém ofertando risco de fuga, nem pretendendo fugir. É só notificar. Notifica da audiência dos processos, permita a gente ter todos os dados e vai todo mundo comparecer em audiência, em julgamento, em entrevista, prestar todas as informações necessárias. Processa diretamente, não inventa, não esconde dados, não vai para outro país mentir para outras pessoas. Tentar obrigar até os Estados Unidos a criar uma intervenção. Eles já perceberam que é golpe. Né? Eu acho que o povo lá já percebeu que é um golpe tão grande, mas que infelizmente tem envolvimento de policiais federais, de hierarquias, etc. E eles podem ser colocados até como suspeitos ou dizer que estão tentando obstruir ou dificultar investigações no Brasil e acabam tendo que fazer algo, colaborar ou dizer na mídia o que eles mandam, que querem que repercutam daquela forma. E dessa vez foi um absurdo tão grande que levaram até o filho do agressor para ir tirar foto com o presidente dos Estados Unidos, né, dizendo que o presidente aceitou o plano de ação dele de combate, de classificar as facções do Brasil como terroristas, como se fosse algo simples ou comum. Gente, eu acho que é porque os presidentes não perceberam, ou algumas pessoas não perceberam, mas não é comum. Presidente dialoga, alinha planos de ação com outros presidentes. Existem as hierarquias. Não foi à toa que ele teve que desconsiderar o plano de ação de um e ter que ver o plano de um político inferior. Isso é processo, isso é investigação que eles estão movendo utilizando policiais corruptos. Entenderam a gravidade da situação, gente? E cada vez mais pior pelo visto. Todo mundo aqui já entendeu que algo de errado está ocorrendo, que testemunho precisa ser dado, que os processos têm que se tornar públicos e transparentes. Por que que isso não ocorre, então? Eles estão tentando inviabilizar até que a verdade seja explanada ou apareça. Querem ter a oportunidade de criar informações falsas e levar aquilo à frente. E o que a gente precisa de forma urgente e emergente, eu principalmente, que os processos sejam notificados. Que eu me predisponho a me apresentar perante o sistema judiciário de qualquer país e a qualquer polícia, sistema de segurança pública que queira me ouvir, queira me intimar, denunciar ou processar. Tem ninguém fugindo nem negando informações. Eles que não fazem a notificação dos processos, não fazem as entrevistas e inventam dados falsos.
Só para vocês terem uma noção. Corro o risco até de ser preso injustamente. Nem que amanhã eu saia ou daqui a 2 dias, porque policiais corruptos que estão mobilizando esse processo contra mim. Entende? Quem é que vai impedir um criminoso registrado como policial de praticar abuso de poder no exercício do cargo? Tá mais policial federal. É o que eles estão tentando fazer, ou vão pretender fazer até com o próprio presidente e outros políticos. Tendo prova ou não tendo prova. E levar o processo adiante só para o criminoso, né, que faz parte dessa família de criminosos, conseguir ter uma chance para se eleger. Aplicar um golpe antes do dia da eleição, tornar alguns inelegíveis, né, ou substituível, para ele ver se ele ganha. Tem toda uma situação de demanda processual a se resolver em outro país que eu ainda não fui por causa desse tipo de gente. De criminoso que está dentro da polícia ou do judiciário me negando acesso aos processos e às informações. Negando acesso a dados e processos e informações a outros acusados e outras acusadas deles. Entendem? E é um absurdo eu dizer, é você que tem que processar, é você que tem que denunciar fulano de tal ou a família tal. Mentira, gente, é só mais um golpe. Quando eu tento processar, eles vão e arquivam o processo. Quando eu tento registrar o boletim de ocorrência, eles usam e abusam do cargo público que exercem para pedir arquivamento ou cancelamento de registro de ocorrência, de boletim de ocorrência. Estão tentando armar para eu dizer apenas e acusar a família. Eu vou acusar apenas familiar espancado ou vou acusar o familiar espancado? A tia que espancaram? O familiar que espancaram e tentaram trazer para fazer parte de agressão? Ou eu vou processar a Polícia Federal? Vou processar os policiais corruptos que trabalham para a quadrilha e que tentam criar uma situação, um contexto que pareça que o agressor é a vítima, que foi vítima de conspiração política. E quem sofreu a agressão, a violência seria o suposto infrator, né? O criminoso, junto com outras pessoas e políticos que eles querem acusar. É isso que está ocorrendo. Golpe. Mais uma vez, planejamento de golpe contra o Estado Democrático de Direito, contra as eleições, golpe contra as pessoas que eles acusaram falsamente, não conseguiram incriminar e prender de uma forma, agora querem tentar de outra.